Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Semana passada a gente começou a saga Shrek aqui no canal Piuí. A gente falou do primeiro e do segundo, filmes maravilhosos. Só que agora a gente chega no terceiro, no quarto, e a gente vai falar também do Gato de Botas, filmes meio polêmicos, né? Então apague as luzes do seu quarto e faz o urro, porque tá começando a última parte da saga Shrek aqui no canal Piuí. Faz o like! Faz o like! Vai, ele tá indo embora, você faz o like. Sabe o que os maiores galãs do cinema têm em comum? O quê? 9 em cada 10 galãs do cinema possuem um belo cabelo. Quem disse isso? Eu. Galã sem cabelo, eu só lembro do Vin Diesel. E ele nem é tão galã assim, que ele é meio feio, tá? Hello, darkness, my old friend. Bom, isso não faz sentido algum, mas eu vou trazer um dado real aqui, tá? 50% dos homens sofrem com calvície. E pior, 90% deles só procura ajuda médica quando a situação já está em estágio avançado. Por que você trata seu cabelo com tanto desrespeito? Veja como massacraram meu garoto. E é para ajudar esses homens que existe a Manual, uma empresa britânica especializada no combate à calvície masculina. O processo é todo online, basta acessar o site da Manual, responder um questionário e um médico especializado fará um tratamento específico para o seu caso, seja ele em estágio inicial ou avançado. E todo o tratamento é feito com acompanhamento médico. E de modo geral você começa a ver os primeiros resultados ali a partir do 4º mês. Você não pode queimar o uso, entendeu? Tem que fazer certinho. Você entendeu, velho? Os tratamentos da Manual são acessíveis e usando o cupom PW40 você ainda recebe 40% de desconto no seu primeiro pedido, com frete grátis e entrega bem discreta. Então se você tem medo de ficar calvo ou se você está percebendo que os cabelos estão caindo, acesse agora mesmo o link na descrição e conheça a Manual. Use o cupom do Piuí, lembrando que ele é por tempo limitado, e seja um galã cabeludo. Shrek 2 virou a maior animação da história na questão bilheteria, porque fez muito dinheiro, todo mundo ficou muito empolgado e a DreamWorks falou assim, ó, vai ter mais 3 filmes. Aí o público ficou empolgado, a crítica ficou empolgada e a Disney deve ter se cagado de medo que pensou, oh meu Deus, o que vai acontecer comigo? Quê? Fica aqui, moço. Porém, quando o terceiro filme lançou, as coisas não deram tão certo assim. Lançado em 2007, Shrek III foi dirigido por Chris Miller, que trabalhou em Shrek 1 e 2. No enredo, Shrek e Fiona são obrigados a cuidar do reino porque o rei Harold adoeceu. Ele tá doentinho, tá com uma virose do caramba, e aí eles passam um dia comandando o reino de tão distante e percebem que isso é chato pra caramba, dá trabalho, é estressante, tem que inaugurar a escola, tem que mandar salve, tem que fazer foto. Então, quando chega no final desse dia, o Shrek não aguenta mais, ele quer voltar pra casa. Só que tudo que é ruim pode piorar. Não, fica tranquilo, vai dar tudo errado. E o rei Harold, que tava doentinho, de repente morre. Quer dizer, não tão de repente, porque primeiro ele tosse. E aí ele tosse de novo. E daí sim ele morre. Daí ele come uma mosca. Aí ele dá mais uma tossida. E ele fala um negócio importante pro Shrek. Seu nome é Arthur. Arthur? Aí ele morre. Certo. E bom, o Shrek é o próximo na linha de sucessão, mas ele não quer ser rei, ele não quer aquela vida maldita. Então ele escuta o que o rei tem pra falar, que tem um outro possível herdeiro e vai atrás desse cara. Só que antes de ir, a Fiona chega pra ele e dá uma de ratinho, entendeu? E manda assim, ó, eu tô grávida e você é o pai, você é o pai. Essa é a música? Uhum. Bom, e esse filme aqui ele quer mostrar que não existe final feliz na vida real, né? A vida não é um conto de fadas, então ele coloca esses problemas na vida do Shrek. Entretanto, a narrativa dele
parece que não sabia como fazer isso, então ela pensou assim, bom, a gente vai botar um problema aqui que é o Shrek precisa ser rei, mas ele não quer ser rei. Só que ao mesmo tempo, o Shrek vai ser pai, porém ele não quer ser pai. E esse filme, ele é confuso, porque ele fica brigando com essas duas coisas o tempo inteiro, e ele nunca sabe se ele quer ser um filme sobre a paternidade do Shrek ou sobre a sucessão desse bendito reino. É, só bagunça. Mas assim, pra ser sincero, eu gosto bastante do início desse filme, porque ele é bem divertido, tem montagem musical, e aqui tem uma cena que eu gosto bastante, que são os sapinhos cantando Live or Let Die. Eu não sei porquê, mas os sapinhos com a voz ali bonita me cativa bastante. Bom, o Shrek começa a viagem ali com o burro, o gato de botas, só que ele começa a ter pesadelos. Ele começa a imaginar como é que vai ser essa vida tendo filhos, e aí ele fica completamente assustado. E essa cena aqui também é bacana, porque ela tem uma direção meio de filme de terror, né? Burro! Acorda! Papai! Exatamente, ela faz referência ali a Bebê de Rosemary, tem um outro momento em que eles emulam o vômito da Regan de O Exorcista. E a câmera é meio Evil Dead, né? Que ela vai indo assim, dando uns zooms, ela volta, é bem bacana. Ela é interessante, mas entre um pesadelo e outro, entre uma ceninha divertida e outra, acontece o derradeiro momento em que esse filme aqui começa a ir por água abaixo, que é quando esse grupo de amigos encontra o Art, o sobrinho do rei, o possível novo sucessor do trono. Eles chegam lá, encontram esse moleque que sofre bullying e tudo mais, avisam pra ele que ele tem a oportunidade de ser rei, então ele já começa a cagar na cabeça de todo mundo que tá lá e que maltratou ele, e eles partem numa viagem de volta pro reino de tão distante. A partir desse momento, este filme vira uma bosta. Porque o Art está aqui para ser supostamente um treino de paternidade pro Shrek, entendeu? O Shrek tem que orientar ele e tudo mais, mas este personagem que sofre bullying, que teoricamente a gente deveria se identificar, ter até um certo tipo de pena dele, ele passa um ar soberbo e ele é extremamente chato. Eu acho, inclusive, que eles erraram no design desse personagem, porque ele lembra muito o Encantado, que já é uma figura da saga que, assim, ele é um vilão, ele não é legal, entendeu? Eu acho que esse personagem aqui, ele tem cara de herdeiro, sabe aquele herdeiro que não faz nada, mas que vai receber a empresa da família e vai ser rico pra sempre, todo mundo vai odiar ele? Esse aqui é o Art. Na verdade, esse erro de design, na minha opinião, é no filme inteiro, porque o que acontece? O Shrek, essa animação que é feita, no personagem é muito bom, o Shrek é muito bom, o burro é muito bom, ali a Fiona e tal, só que os humanos, eles são mais realistas, eles não são muito cartunescos, assim como tu pega lá a Pixar, eles fazem lá um nariz muito grande, uma boca muito grande, eles fazem quase que caricaturas dos personagens. Aqui não, aqui eles tentam ser mais realistas, só que daí, no final das contas, todo mundo fica meio parecido. A mãe da Fiona parece o Encantado, que parece o Art aqui, entendeu? É todo mundo igual. E além disso, essa relação transforma o Shrek num grande bunda mole, porque eles começam a viajar de navio, aí o Art vai lá e quando ele percebe que ser rei não é uma festa, que ele vai ter responsabilidades, ele decide que ele não quer mais ser. Então ele vai lá no timão, na direção do navio, né? E ele começa a dizer, não, eu vou voltar pra casa, vou voltar pra casa. Aí o Shrek, que é um ogro que pesa 8 vezes o que esse moleque pesa, ele vai lá e os dois começam a puxar o timão de um lado pro outro e tudo mais, até que quebra e esse navio vai parar numa ilha deserta. Que humilhação. Pra mim, esse terceiro filme do Shrek, também o quarto, ele é meio que a involução do personagem Shrek, porque ele vai perdendo as características que a gente gostava dele. Ele deixa de ser sarcástico, ele deixa de ser engraçado, ele começa a virar um bunda mole. Sei lá o que fizeram com esse personagem aqui, eu acho que não sabiam mais como usar ele numa trama em que é meio sarcástica, tem esse humor diferente, e acabaram mudando ele completamente. Esse é o bunda mole. Inclusive, quando ele começa a pensar em ter filhos e tal, é legal isso assustar o Shrek, mas tem alguns detalhes aqui que pra mim vão meio contra a essência dele, sabe? Então, sei lá, as crianças fazem cocô, e daí o Shrek tem muito nojo de cocô. E eu não sei, mas eu acho ele era tão porcão nos primeiros 2 filmes, sabe? Que eu acho que ele teria que lidar com isso de uma maneira diferente. Ele tinha que abraçar a merda do Eu acho que ele tinha que adorar o cocô, tinha que jogar pra cima, pô. Se fosse tu... Bom, pelo menos essa ilha aí rende uma cena boa, que é quando o Shrek vai conversar ali com o Art, pra passar aqueles ensinamentos de filme clichê e tá aquela parada, só que daí o Merlin vai lá e coloca uma musiquinha edificante no fundo ali. E daí a cena é engraçada, né? Escuta aqui, Art, eu... Só para ajudar a
Bom, lembra que a gente falou que o Art é parecido com o Encantado? Ele volta aqui, o Encantado, e agora ele é o vilão do filme, porque ele quer se vingar do Shrek. Ele vai lá e conversa com todos os vilões de tão distante, e usando o poder do roteiro, ele consegue convencer cada um deles a se vingar junto, entendeu? Então ele vai lá e começa a fazer uma grande missão, ele vira o rei daquela parada, ele aprisiona outras princesas, ele taca o Zarai. E aí o Shrek e os seus amigos encontram naquela ilha o Merlin, que a gente já falou, e eles pedem ajuda desse mago para voltar pro seu reino. Então ele vai lá, faz uma magia, eles retornam para tão distante, e quando eles chegam lá, o Encantado já tomou conta de tudo. Ah, e só uma coisa interessante, antes de o Léo continuar, é que o gato e o burro, eles mudam de papel, eles invertem. Isso serve pra quê? Serve pra ter uma piada no filme, que é quando eles chegam lá, eles são atacados, e aí os guardas vêm pra capturar o gato e o burro, e o gato usa o olhar de piedade dele. Só que agora ele tá no corpo do burro, e aí não funciona tão bem. Matem! É só pra isso mesmo. Os dois são aprisionados, então vão parar junto com a Fiona e outras princesas, e o Shrek encontra um Encantado, e quando ele tá prestes a dar uma surra no Encantado, ele descobre que o cara conseguiu capturar o Art, esse personagem tão desprezível. E nesse momento o Shrek precisa se entregar e dar um jeito dele liberar o moleque. A gente se importa zero com isso porque a gente tá cagando pro Art, né? Nossa, baldes. Foda-se, meu irmão. O burro e o gato vão parar junto com outras princesas numa cela, e aí a mãe da Fiona, do nada, fala que tem uma testa muito forte, e ela começa a dar cabeçada no muro e derruba tudo. Aí eu te pergunto, de onde é que veio esse poder dela quebrar as paredes? E outro, por que ela não usou antes? Ah, porque senão resolveu muito rápido, né? Isso aqui é um furo no roteiro. E depois que elas escapam, tem uma cena que os fãs gostam muito, que é quando toca Led Zeppelin e essas princesas se unem pra invadir o castelo ali e tentar tomar de volta o poder, entendeu? Eu acho muito mal editada essa cena, porque começa com a Branca de Neve cantando ali Immigrant Song do Led Zeppelin. E daí tem uma ceninha, corta e começa uma outra música do nada. Começa uma outra música do nada, acho que os direitos estavam muito baratos, então eles pegaram, compraram duas logo de uma vez, usaram na mesma cena, e aí elas invadem tudo e chegam no meio de uma peça de teatro, porque o Encantado virou um ator frustrado de teatro. E aí o grande plano dele é matar o Shrek ao vivo durante uma apresentação, e elas chegam lá neste exato momento, chega o Art, chegam os amigos do Shrek, que perdem muito espaço nesse filme, que é uma pena. Fato é que toda essa galera chega no meio da apresentação, e ali, diferente do que aconteceu nos outros dois filmes, em que existia uma magia, um encanto, uma maneira de quebrar alguma coisa, aqui existe o poder do roteiro. Então o Art mostra que ele amadureceu demais durante essa jornada, entendeu? Então ele chega ali, mete um discurso daqueles brabo demais. O cara dá uma de coach no final do filme e funciona. Ele chega, dá uma de coach e todos os vilões percebem que eles não precisam ser maus, eles podem ser bons. Então eles abandonam o Encantado. E aí, pra cagar de vez, vem a Dragoa, ataca fogo em tudo, o pessoal sai dali feliz, o Art vira rei, o burro e o gato voltam pros seus corpos e Shrek e Fiona têm 3 filhinhos ogros horrorosos. Shrek III custou 160 milhões e faturou 810. Fez uma porrada de dinheiro, um pouco menos que Shrek 2, mas não importa, porque mesmo assim é muita grana. Mas as críticas foram mistas, porque o pessoal percebeu que a qualidade deu uma baixada. E o público percebeu isso também. Tem muita gente que não gosta desse terceiro filme, e eu tô junto nessa. Porque ele até começa bem, tem boas cenas. Eu no meio. Mas assim que o personagem Art entra na trama, ela vai por água abaixo. A gente não se importa com mais ninguém e a gente quer que o Art morra, coisa que não acontece, então eu fico triste. Esse filme é muito indeciso, cara. Ele quer fazer o Shrek temer a paternidade e tal. Pô,
Faz logo esse ogrinho nascer e bota ele ter essas dificuldades com os filhos dele e não com esse personagem genérico do caramba, personagem péssimo que estraga o filme. E a Fiona é escanteada de uma maneira nesse filme. Totalmente irrelevante. Esqueceram que ela existia. Ela fica lá na cela e deixa ela lá. Foda-se. Mas, como o Miguel falou, o filme fez muito sucesso e se tem sucesso, é óbvio que tem continuação. Lançado em 2010 com direção de Mike Mitchell, isso mesmo, cara de Aventura Lego 2 e Alvin e os Esquilos 3. Agora a gente vê o filme Shrek pra sempre, que mostra que agora o nosso querido personagem Shrek tem sua família, ele vai lá, tem seus filhinhos, ele tem sua esposa, ele é amigo de todo mundo, mas ele tá perdendo a essência de ogro dele, entendeu? Ele tá deixando de ser aquele monstro que ele era e ele sente saudade disso. Eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais essa vida. Tanto é que num belo dia, quando seus filhos estão completando 1 ano de idade, o Shrek, que se tornou uma celebridade, uma figura muito querida, muito popular, ele tá na festinha de aniversário das crianças e ali o pessoal começa a pedir pra ele tirar foto, mandar salve e fazer o urro, né? Faz o urro. Dá licença, seu Shrek. Será que pode dar aquele seu urro de ogro pro meu filho? Ele é seu maior fã. Faz o urro. Faz o urro. Papai, ele tá indo embora, faz alguma coisa. E nesse momento o Shrek faz o urro, mas ele não faz isso de uma maneira legal. Ele faz urro porque ele não aguenta mais. O Shrek tem uma crise, ele tem um surto ali no meio daquele lugar. Ele sai da festa de aniversário e ele fala pra Fiona que ele preferiria nunca tê-la salvado da torre só pra poder viver como um ogro em paz no seu pântano. Quando o mundo fazia sentido! Quer dizer, antes de você me resgatar da Torre do Dragão? É isso aí. Pegou pesado mesmo. Bom, daí o Shrek conhece um tal de Rumpelstiltskin. Um cara que é um desgraçado, que fica concedendo vários desejos às pessoas, só que sempre tem uma pegadinha no final, entendeu? Tu assina um contrato, achando que vai se dar bem, só que tu sempre toma no boga. É tipo o urubu do Pix, entendeu? Eu já caí no urubu do Pix uma vez. Sério? Parecia bom. A imagem me convenceu. Urubu do Pix. E não é à toa que o Rumple encontra o Shrek. Isso porque no passado, o rei Harold e a rainha Testa de Ferro lá, eles entraram em contato com esse duende maldito para pedir ajuda, porque a filha deles estava com uma maldição, ela virava um ogro todas as noites. Então eles foram até o Rumple e ele falou assim, ó, eu posso ajudar ela, eu tiro a maldição dela em troca do reino de tão distante. E quando eles estavam prestes a assinar esse contrato e eles iam se ferrar muito, eles receberam a notícia de que a Fiona havia sido salva da torre. Então eles foram embora, nunca assinaram, nunca concederam esse reino pro Rumple e ele ficou com um desejo de vingança. Ele ficou pensando, meu Deus, um dia eu vou pegar esses velhos enxeridos e esse cachorro falante. E esse ogro falante. E esse ogro falante. Agora a vingança. Vale mencionar que o Rumple já apareceu na franquia e foi no filme Shrek 3. Tem uma hora que o Encantado vai no bar falar com os vilões e esse Rumple tá lá. Só que ele tá com um design bem diferente. E o pessoal deve ter percebido que fazer esses humanos com rosto genérico acaba atrapalhando ali pra fazer uma coisa marcante, uma coisa diferenciada. E eles acabaram mudando completamente o design dele. Ainda bem. Bom, ele conversa com o Rumple fala, você vai voltar a ter a sua vida de ogro por um dia, você vai se divertir, vai voltar como sempre foi, só pra você tirar um gostinho, entendeu? E o Shrek vai lá, tanso que é, assina o contrato, só que ele acabou caindo no maldito urubu do Pix, e ele vai parar numa realidade alternativa, onde tudo aquilo que ele conhece não aconteceu. Ele não ficou com a Fiona, ele não teve filho, ele não é amigo do burro, tudo tá diferente. Muito afiado! Mas isso porque o Rumple avisou ele. O contrato era, você me dá um dia da sua infância e eu te dou em troca um dia como um ogro livre, um ogro que vai poder fazer tudo que você quiser. Então, assim, o Shrek caiu no urubu do Pix, só que não, né? Porque tava avisado o que era. É difícil entender, fala com muitos meandros, entendeu? Ninguém é muito claro nesses contratos. É sempre pra te ferrar no final. É mau caráter mesmo. E o que aconteceu é justamente que o Rumple pegou o dia do nascimento de Shrek. Então o Shrek nunca nasceu nessa realidade e é por isso que ele não existe. Ele chega lá, começa a assustar alguns aldeões, acha isso muito divertido, mas logo ele percebe que a Fiona é uma foragida procurada nesse universo e ele também acaba sendo procurado por ser um ogro. Então ele é capturado por algumas bruxas e é levado até o Rumple. E ali ele vai conhecer o burro no caminho, ele vai tentar explicar para o burro que eles se conhecem, o burro vai dizer que ele é maluco, que eles não se conhecem coisa nenhuma, mas o Shrek sabe que esse burro
tem um coração bom. Então ele é capturado pelo Rumple, fica sabendo de toda a mutreta do urubu do Pix e escapa de lá com o burro. Foda-se! E logo na saída, aí sim, eles analisam melhor o contrato do Rumple e percebem que existe uma cláusula ali que eles podem encerrar esse contrato, entendeu? Que é o quê? Obter um beijo do verdadeiro amor. De novo? De novo! Ah, aí ficaram sem ideia, né? Preguiça. Só um detalhe, tá? Pra convencer o burro de que o Shrek é da hora, o Shrek canta. E essa cena era pra ser engraçada, eu acho, né? Qualquer estação que chegar, só precisa me chamar. Mas não deu. Pelo amor de Deus, que coisa ruim. Bom, então o Shrek junto com o burro começa a procurar a Fiona e ele finalmente encontra. Porém, a Fiona tá diferente, porque como o Shrek não foi resgatá-la, ela teve que sair por conta própria. Então ela virou uma outra pessoa, ela tá agora super heróica, ela tá toda malandrovski, ela virou uma heroína, entendeu? E ela ainda montou uma resistência de ogros contra o Rumple, entendeu? Então tem vários ogros lá guerreiros. Ogros com harmonização facial, às vezes. Cara, o design do ogro Eduardo Costa me pega demais, porque é muito bizarro. Por que ele tem esse queixo? É estranho. Mas assim que o Shrek vê a Fiona, ele entende que tem que beijá-la. E ele passa o filme inteiro implorando pra ela beijar ele. E é muito chato, que parece um adolescente que quer perder o bebê, entendeu? Que fica ali, me beija, pelo amor de Deus, me beija. Isso é muito chato, cara, pelo amor de Deus. Mas assim, ele tenta usar algumas estratégias que ele usou no passado, entendeu? Só que elas não funcionam tão bem, porque a Fiona não quer saber disso, ela só quer saber de lutinha. Eles só conseguem se acertar num dia em que eles decidem que eles vão fazer uma capoeira ali, os dois, entendeu? Aí ela fala assim, opa, do capoeirista, hein, gostei. Uau, que bonito corpo, ele realmente está me encantando. Bom, aí você tá se perguntando, cadê o gato de botas? E aí que ele aparece. Aquele é o gato da Fiona, o petzinho dela, e ele tá gordo. Aqui ele virou o gato gordo. É engraçado porque ele é gordo. E eu gosto muito da primeira vez em que ele aparece no filme, que ele vem escorregando, assim, por um arranhador de gatos bem gordinho. Eu acho ele muito fofo. O Rumple contrata o flautista mágico pra ir atrás de Shrek, Fiona, essa galera toda, porque ele tá preocupado com o que tá acontecendo. E o flautista vai fazer sua missão. Mas enquanto isso, o Shrek tenta se infiltrar ali nessa resistência de ogros, conquistar a Fiona, fazer parte da turma, entendeu? Só que não tá dando muito certo. E aí chega o flautista mágico lá na resistência, e bom, o flautista mágico é esse personagem que tem uma flauta poderosíssima, capaz de fazer qualquer um se mexer, fazer qualquer um, ele consegue controlar a pessoa, entendeu? Os movimentos, se eu fizer aqui, ó, tu se mexe lá, quer ver, ó? Cara, é impressionante o poder dele. E ele chega lá e começa a tocar a música proibida. Bom, os ogros não resistem, né? De repente, realmente é bumbum no chão, é geral maluco, tem galera gravando, já metendo TikTok, e o flautista mágico consegue deixar todos eles completamente encantados. Porém, o burro e o gato gordo salvam o Shrek e a Fiona. E todos os ogros são capturados, mas eles vazam dali. E naquele momento o Shrek fala, olha só, Fiona, eu te conheço. Ele começa a revelar os segredos dela, entendeu? Ele mostra que ele de fato conhece essa pessoa. E ele fala pra ela, Fiona, pela 20ª vez, se você me beijar, vai ficar tudo bem. Pai, isso é muito chato. E naquele momento a Fiona enche o saco, dá um beijo nesse merda desse Shrek bunda mole que virou esse personagem. E nada acontece, simplesmente porque o Shrek não é o amor da Fiona. É, ela tem que amar ele pra poder beijar e funcionar. Mas ela não tá amando ele. O que tem que fazer? Tem que conquistar ela. Pá, baca. Olha que mensagem. Que lindo, cara! Aliás, vale a pena a gente mencionar que o tom desse filme é muito diferente dos outros também, né? Porque ele é muito menos comédia e ele é um pouco mais drama, assim, ele tenta abordar essas partes mais emocionais dos personagens, os impactos que as escolhas deles têm na vida deles, entendeu? É uma outra abordagem. Isso aqui é um épico. É um épico do drama isso aqui. Lista de Schindler. Foi muito corajoso em fazer isso, Shrek.
Pra piorar, o Rumpel lança um prêmio pela cabeça do Shrek. Quem conseguir pegar ele vai ter o melhor desejo da vida, entendeu? Eu vou chegar lá e falar assim, eu quero um Civic, ele vai me dar um Civic, entendeu? Eu vou chegar e falar assim, tira o Léo do canal, deixa ele inteiro pra mim, isso vai acontecer. É um desejo muito foda. E aí o Shrek, sabendo disso, ele é inteligente. O que ele faz? Ele se entrega, entendeu? E ele assim acaba recebendo o desejo foda que ele queria. Checkmate, né? E o que ele pede? Pra reverter tudo. Não, não pode. O Rumpel explica que tem uma cláusula lá do amor verdadeiro e ele não pode reverter as coisas. Não pode! Então ele pede pra Fiona se apaixonar por ele, pra eles poderem se beijar e ele quebrar o contrato. Não, porque ela tá presa, não ia funcionar. Não pode! Então ele tem um plano maravilhoso que é pedir pra todos os ogros serem libertados. Porque ele imaginou que assim, aqueles ogros da resistência iam ser libertados junto com a Fiona. Porém, ele esqueceu que a Fiona é metade humana também. E aí ela fica presa e o Shrek fica preso com ela. Porque é burro! 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 O que tu pediria? Acabei de falar, né? Tá claro pra mim. É, mas tu sabe que o contrato do Piuí tem uma cláusula, né? Tem como tu me tirar dele? Tem que comprar a tua parte. Ou comprar minha parte, ou me dar um beijo com amor verdadeiro. Então fudeu. Então eu não vou conseguir nunca. Shrek e Fiona estão presos e o Rumpel larga eles pra Dragoa. E ali começa uma grande batalha, um verdadeiro balé, onde eles conseguem vencer essa criatura. Só que quando chega no final, o dia do Shrek tá acabando. O Shrek recebeu um dia como um ogro livre. Mas como ele nunca existiu nesse universo, ao final desse dia ele vai desaparecer. E ali a Fiona percebe a bondade desse ogro, que libertou todos os outros ogros. Podia ter pedido um PlayStation 5, podia ter pedido um Civic, mas não fez nada disso. Então, quando o Shrek começa a desaparecer, ela se despede dele com um beijo. E aí, meus amigos, o amor verdadeiro aconteceu e tudo isso vai por água abaixo, essa realidade deixa de existir e Shrek volta para sua vida normal. Mas ele não volta para o momento em que ele assinou o contrato, que é o que faria sentido. Ele volta lá para a festa de aniversário, quando tem o garotinho falando, faz o urro. Valeu, papai! Que daí ele já ia ter criado uma confusão com a Fiona que ele ia precisar resolver. Aí o roteiro ia ter que dar um jeito dele fazer as pazes com a Fiona. Isso aí ia dar uma trabalheira do caramba, então ele volta pra festa de aniversário, valoriza seus filhos e dá Samsung Galaxy pra um e fala pro outro que vai pagar cursinho de inglês. Olha só, cara, eles colocam esse negócio dos filhos do Shrek lá no terceiro filme. A gente acha que isso vai ser relevante em algum momento. Eles cagam pra isso. E aqui no quarto filme, cagam de novo pra isso. Então parece que foi uma ideia ruim que tiveram, entendeu? É, eles tiveram a ideia, meio que se arrependeram. O arte, então, nem se fala, puseram o personagem no terceiro filme, aqui eles falaram, meu Deus, o que a gente fez? Tira esse malandro, vamos esquecer que ele existe. Finge que não aconteceu. Esquece essa merda aí, pô. E no fim das contas, o Shrek entende que ele precisa valorizar sua família, que ele precisa amadurecer e todos vivem felizes para sempre. Cantando uma música no final. Que eu nem lembro mais qual é. Eu esqueci! Porque vale mencionar que Shrek 3 e 4 eles são assim, eles pegam tudo que tinha nos dois primeiros, eles fazem novamente, porém muito pior. Então fica até difícil da gente lembrar, assim, as músicas, entendeu? Aconteceu. Deixa lá. Shrek pra Sempre custou 165 milhões e faturou 750. As críticas novamente foram mistas, porque esse filme aqui tem vários defeitinhos. E aí você se pergunta, o que é pior? Esse aqui ou o terceiro? Aí eu não sei dizer, tá? Eu prefiro o terceiro porque eu acho que eu dou mais risada em alguns momentos. Mas o terceiro tem o arte, que é muito castigante. Esse aqui também tem outras coisas que eu não sei, tá? Os dois são ruins. Eu prefiro esse daqui, porque apesar dele não ter tanta comédia, eu acho que pelo menos a narrativa dele não tá perdida o tempo inteiro entre duas linhas e com um personagem bunda mole no meio. Mas fato é que assim como o terceiro filme, parece que o Shrek mudou, parece que o universo mudou, aquela parada satírica, aquele humor de quinta série, ele saiu dessa saga. Aqui nesse quarto filme ele saiu, ele não existe mais. E Shrek pra Sempre foi lançado em 2010, a gente tá em 2022. Até então não teve nenhuma continuação desse filme. Estranho, né? Mas teve o filme do Gato de Botas. Desde o lançamento de Shrek 2, a DreamWorks sempre conversou sobre um spin-off do Gato de Botas. Afinal, o personagem falava que ele tinha vivido altas aventuras, que ele era um cara muito fora da lei, e tudo isso poderia ser explorado num segundo projeto que realmente aconteceu em 2011. E teve direção do Chris Miller, de Shrek 3. No enredo desse filme aqui, a gente vai acompanhar uma aventura específica do Gato de Botas. Ele já começa ali num bar, onde ele conversa com um cidadão sobre a lenda da Gansa dos Ovos de Ouro.
Ele tá ali conversando com esse cara sobre feijões mágicos que levam as pessoas até acima das nuvens, onde existe um castelo de gigantes. Aí o cara abre e mostra que ele tem uma tatuagem no peito do castelo. E aí ele fala que lá em cima existe uma gança gigante. Então ele mostra que ele tem uma tatuagem da gança nas suas costas. E essa gança coloca ovos de ouro. E aí quando ele vai mostrar a tatuagem dos ovos de ouro, o Gato de Botas pede pra ele parar. Mostra os ovos de ouro. No! Obrigado, mas acho que já viu bastante. E eu acho importante mencionar isso porque é um pouco daquela essência que o Shrek 3 e o 4 parecem ter perdido, sabe? Esse humorzinho mais quinta série, ele tá de volta aqui. Glória a Deus. O gato localiza o dono desses feijões, Jack and Jill, e vai lá fazer o furto, né? Porque ele é gatuno, ele é ladrão. Só que quando ele chega lá tem uma gata. Então uma gata estira uma mulher gata e tá tentando roubar primeiro que ele. E aí os dois começam uma batalha, um tango junto com uma batalha, uma coisa muito seduzente e envolvente, até que finalmente eles ficam de boa. E a gente acaba conhecendo o contratante dessa gata, o Humpty Dumpty, um ovo falante. Você destruiu o meu ovo! Gosta da cena de dança deles? Eu gosto, acho bem dirigido pra caramba. Inclusive, esse filme aqui é muito bem dirigido. É impressionante pensar que o Shrek III é desse Chris Miller e agora ele voltou aqui pro Gato de Botas e conseguiu fazer essa coisa linda, porque é uma evolução na direção que é absurda, né? E esse filme aqui, além de ter uma direção muito boa, ele visualmente é o filme mais lindo de toda essa saga. Ele tem alguns diferenciais na arte dele, ele tenta puxar mais uma veia artística, alguns fundos, alguns backgrounds do filme parecem pinturas. E os próprios humanos que a gente comentou que nos filmes do Shrek tem aquela cara genérica, aqui eles já têm um ar mais cartunesco. Então eles acabam também tendo um pouco mais de personalidade, né? É, porque se tu faz todo mundo humano, sabe? Como é um desenho, os personagens são muito diferentes, tu acaba meio que não conseguindo diferenciar. E nesse filme aqui todo mundo é meio único, né? Os personagens eles têm características que fazem eles serem personagens diferentes. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Bom, e esse ovo aí, esse Humpty Dumpty, era um brother do Gato de Botas. Eles se conheceram muito tempo atrás numa escola onde eles viraram super brothers, se protegiam e tal. Só que com o passar dos anos eles começaram a fazer pequenos furtos, começaram a dar uma de malandro. Quem nunca, né? Pois é, normal, né? Se você tem um amigo na infância, o que você faz com ele? Rouba algumas coisas. Pequenos golpinhos. E é o que o Gato de Botas fazia com o ovo. Só que, assim, o ovo começou a ficar muito ambicioso e começou a fazer coisas que colocavam a vida dos dois em risco. Eu não sei que vontade é essa que você tem de fazer merda, eu não vou entender isso. Fazer merda, coronel. E o Gato de Botas, por outro lado, foi se voltando pro bem. Ele percebeu que ele não podia viver essa vida assim, né, tão maldosamente, mas o ovo não. E num dia ele pediu ajuda pro gato e ele falou assim, ó, o negócio é o seguinte, tá, tem um agiota atrás de mim, eu preciso dar um jeito de fugir dele e tal, então me ajuda aqui a pular um muro. E o gato ajudou ele a pular o muro e era revelado que ali atrás do muro era o banco e tava todo o dinheiro do banco. Ele, na verdade, organizou um grande furto, envolveu o gato no meio desse rolê, a polícia chegou, aí viu o gato ali, ele ficou com fama de ladrão, teve que fugir da cidade e abandonou o Humpty Dumpty. Ele não voltou pra ajudar o ovo, né? Ele falou, pô, esse ovo traíra do caramba, eu não vou voltar por ele, né? É que o ovo não conseguia girar, ele caiu de costas e ficava assim, ai, me ajuda. Tipo aqueles bichinhos quando cai no chão, sabe? Coitado. O ovo foi capturado. Me salva! Salve a si mesmo. E no presente, ele continua conversando com o Gato de Botas, falando, vamos ficar de boa agora, vamos fazer essa missão junto, vamos pegar esses ovos de ouro aqui e pagar a dívida da cidade, pra ficar tudo bem. E como o Gato de Botas, ele tem esse lance dele ser malandro, mas tem um bom coração, ele acaba aceitando. Bora, culpado! Eles então armam uma emboscada e conseguem pegar os feijões mágicos de Jack e Jill. E aí com esses 3 feijõezinhos, esse césio que eles têm em mãos, eles vão até o deserto, plantam os feijõezinhos e nada acontece. Só que aí o ovo, ele fala com carinho ali com a plantinha e ela realmente cresce e fica muito grande. Deixa eu pensar em alguma coisa. Oi, plantinha. E aí eles sobem até a Terra dos Gigantes, encontram um castelo, encontram a gança e os ovos de ouro. Só que esses ovos são muito pesados, então eles não conseguem trazer para baixo. E aí eles fazem o que qualquer pessoa inteligente faria, que é roubar o bebê da gança. E eles levam o bebê pra Terra para ele botar ovos de ouro lá embaixo, entendeu? Imagina se o bebê só bota ovo normal daí. Mas eles se certificam antes de descer, eles veem o bebê botando o ovo, eles falam, opa. Eles pegam um ganso e olham o dele assim. Ele bota o ovo. Ah, tá. Ele simplesmente bota o ovo, ninguém precisa olhar o orifício anal dele. Entendi.
Óbvio que a Gansa vai atrás da filha dela, e não só a Gansa, mas também Jack e Jill acabam pegando esse gato e colocam ele pra dormir. Aí quando o gato acorda, ele percebe que o Humpty Dumpty é brother de Jack e Jill, porque eles se juntaram ali pra fazer uma vingança contra o Gato de Botas, pelo lance do passado, por ter sido abandonado. Mas não só isso, porque o Humpty Dumpty tem o coração tão sujo, ele é tão vingativo, que ele quer que a Gansa chegue naquela cidade lá e destrua tudo pra se vingar também. Maldoso, né? Parece mais a reencarnação do Sete Pele. Maldoso, até parece que ele tá podre por dentro, mas não é exatamente isso que acontece. Porque a Kitty, aquela gatinha que é tipo mulher-gato, ela confessa pro Gato de Botas que ela tá apaixonada por ele, entendeu? Ele tem um cheiro de Antônio Bandeiras, assim, naquele perfume, sabe? É completamente irresistível. The Secret Temptation. And Her Secret Temptation. The New Fragrances by Antônio Bandeiras. E aí ela o ajuda a escapar ali de toda aquela galera e tal. E o gato chega até o Humpty Dumpty e fala assim: ó, meu amigo, eu sei, você parece podre por dentro, mas você não é assim. Você tem um coração bom, eu te conheço de verdade, você não deve fazer isso. Você precisa apagar essas mágoas do passado e salvar essa cidade, não destruir ela. Isso não vai te levar a lugar nenhum. A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. O ovo pensa que não tem mais salvação pra ele, mas ele acaba confiando no gato. E assim eles começam essa missão de proteger a cidade do ganso gigante. Bom, e aí começa a grande cena final do filme, a Gansa tentando destruir tudo, o Gato de Botas junto com o ovo e a gatinha lá junto com a filhote Gansa, tentando atrair ela pra fora da cidade. Até que eles chegam numa ponte lá e a Gansa acaba caindo. Só que no meio desse rolê o ovo também tá pra cair, a filhote Gansa também tá pra cair, o Gato de Botas segurando os dois e ele fica ali, cara, eu tenho que salvar, mas eu não consigo segurar os dois, porque esse ovo aqui é muito pesado, Jesus amado. Me desculpe, gato. Eu consegui estragar tudo. Eu sou um ovo podre. E ali acontece um momento de redenção do Humpty Dumpty, né? Porque ele vê que o gato não vai conseguir salvar os dois. Ou ele tem o pinto, ou ele tem o ovo. E o Humpty Dumpty pensa assim, pô, entre ter um pinto e ter um ovo, acho que é melhor ter só um pinto, né? Pinto! E aí ele fala assim, bom, meu amigo, tchau. E ele se solta, ele se sacrifica para que o gato consiga ficar com o filhote da Gansa, entregar para ela e ela deixa a cidade em paz, entendeu? Só que quando o ovo se solta e cai, ele quebra. E ali é revelado que ele também era um ovo de ouro. Humpty. E aí tem esse lance, né, que o coração dele era de ouro, ele não era podre por dentro, ele era de ouro. E isso é muito bonito, porque essa relação que é criada entre os dois ali, dele querer se vingar, mas depois ele ter a redenção dele, é muito bacana. Esse personagem do ovo aqui, tem muita gente que não gosta, mas eu acho que ele é muito bem escrito assim. Ele tem um arco bacana junto com o Gato de Botas, e é cativante o que tá acontecendo. Diferente dos personagens que são introduzidos no Shrek 3 e 4, né? E aqui a gente mencionou um pouco do design e tal, eu acho legal falar que esse filme aqui teve o Guilherme Del Toro como produtor executivo. Ele foi importante para dar alguns toques de design na cidade e principalmente nesse personagem, no Humpty Dumpty. E foi ele que concebeu essa ideia de, no final, o ovo se revelar como um ovo de ouro e mostrar que ele tinha, realmente, a essência dele era boa, entendeu? E eu concordo com o Miguel, eu acho isso bem legal, pra mim dá um arco bacana de fechamento pro personagem, e os criadores comentaram que o Guilherme Del Toro é um cara muito otimista, que ele queria um final feliz. No final do filme, o Gato de Botas acaba virando um herói da cidade. Eu sou o Gato de Botas, e meu nome irá se tornar uma lenda. Gato de Botas custou 130 milhões e faturou 555, então fez um dinheiro bom, não tanto quanto o Shrek, mas assim, pensando que é um spin-off, tá legal, né? E as críticas foram boas, assim, o pessoal não elogiou pra caramba, falou que o filme é meio raso, assim, mas é muito divertido. E esse filme é muito divertido, na minha opinião, porque ele é muito bem dirigido. Ele tem 1h30, cheio de cenas bacanas, com uma direção de arte muito boa, uma fotografia que é bem bonita também, e a direção desse filme é muito foda. Tem uma cena muito legal que o Gato de Botas vai correndo e a câmera vai passando, fazendo uma coisa que não tem como fazer na vida real. Tu não consegue fazer uma câmera passar entre duas meias, mas como isso aqui é um CGI, tu consegue
consegue fazer o que tu quiser. E ele aproveita muito bem isso. Esse cara é foda. A direção desse filme é bem legal, tem vários momentos também que a câmera fica subjetiva, tem a visão do personagem, ele consegue transmitir bem um lance meio hispânico, sabe? Seja nas cenas de dança, ele usa muito close, assim, então ele vai ter o close nos pés deles, ele vai ter os close nos pequenos detalhes do figurino, dos personagens. A direção é boa, esse filme aqui pra mim é muito mais bonito do que os 4 Shrek. É raso, como o Miguel falou, mas é divertido, é interessante ver um spin-off que geralmente acaba destruindo os personagens que a gente gosta, se transformar em alguma coisa que dê um pouco mais de corpo pro Gato de Botas, e não à toa vai receber uma continuação agora, Gato de Botas 2, está prestes a ser lançado, e nessa história a gente vai acompanhar o gato tentando recuperar 8 de suas 9 vidas. Ele já tá praticamente sem vidas, então ele vai embarcar numa aventura para tentar zerar isso aí, entendeu? Com essa foram 8, gato. O que deseja fazer com sua última vida? E além disso, um 5º filme de Shrek está sendo planejado. O pessoal fala disso aí desde 2017, que o roteiro estava pronto, estava para ser sido lançado e tal. Só que assim, estamos sem informações. O pessoal está acreditando que eles vão fazer tipo um reboot, ou um soft reboot, mas eles vão dar uma mudada nessa saga. O que faz sentido, né? Porque tipo, desde 2010 tem filme do Shrek. O pessoal que era criança lá em 2010 já cresceu, entendeu? Então, tipo, como é que eles vão continuar aquela história? Já tá em outro ponto, eu não sei se faz sentido, Essa entendeu? saga meio que se perdeu no meio do caminho. Essa é a realidade. O Shrek perdeu a essência dele, eles vão ter que dar um jeito de reiniciar. Isso não é um trabalho fácil, porque o Shrek em si é, até hoje, o personagem mais importante da DreamWorks. Sendo que o último filme realmente bom dele foi em 2004. Então existe um gap muito grande, eles provavelmente não querem reiniciar essa saga tendo que mudar esse personagem, porque as pessoas gostam dele como ele é, então não é uma tarefa tão simples, mas já tá na hora de fazer, né? Bora trabalhar. Bom, enquanto esse filme não chega, você pode acompanhar esse monte de especial que tem de Shrek. Tem uns curtinhos ali com os filhos do Shrek, especial de Natal, tem um monte de coisa que é bacana você assistir se você gosta de Shrek, mas pra história do personagem como um todo, não faz muito sentido a gente contar aqui, né? Porque é só um adendo, né? Assim como os games, assim como o livrinho, enfim, a DreamWorks fez muito dinheiro com Shrek, que é um verdadeiro milagre do cinema. Nascido a partir do ódio de um homem e uma equipe muito apaixonada pelo projeto, o Shrek simplesmente virou um ícone tão grande, mas tão grande, que conseguiu botar a Disney no bolso em vários momentos. Ele merece ser reconhecido, ele merece ser revivido, até porque todo mundo ama esse ogro. Mas o que ele merece mesmo é um ranking de melhores e piores aqui do canal Piuí. Eu começo falando que, na minha opinião, o melhor filme é o primeiro, porque ele é bem redondinho, ele é bem perfeitinho, não tem barriga nenhuma. Eu também gosto muito do segundo, ele vem logo depois, quase empatando com o primeiro. Depois também vem Gato de Botas, depois Shrek, terceiro e por último Shrek 4. O meu ranking é um pouco diferente, eu começo com Shrek 2, depois vem o Shrek original, Gato de Botas, Shrek 4 e por fim, Shrek terceiro. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta aqui embaixo o seu ranking dos melhores e piores. A gente quer saber a sua opinião. E também se você tá empolgado pra ver o que eles vão fazer agora com o futuro de Shrek. Não se esquece de seguir a gente nas redes sociais e de ouvir o PeeWeeCast. Inclusive, tem PeeWeeCast sobre filme de animação, tem PeeWeeCast sobre desenho animado. Então, se você gosta desse universo, clica no link que tá aqui na descrição e vai lá conferir. Você não vai se arrepender, tá? Tchau! Muito melhor do que Shrek terceiro, tá? E 4 também. E Gato de Botas. Não é melhor que o Shrek original.